Fiquei com a boca dolorida de tanto cair de boca. 2 semanas em tempo de lésbica, tipo o quê? 3 meses? Parte de trás, eu acho que é um local, pra mim, proibido. Ah, já tentou? Já. A menina simplesmente deu PT em cima da cama. De 4. E eu atrás dela. Ele fazia questão de assombrar a minha vida amorosa. E tu fazia questão de não colocar limite nenhum. É verdade. Ai, Marine, mas eu não queria um conselho. Mas aqui você é lacrada quando menos espera. Eu sou a Marine e esse é mais um episódio do Manual Sáfico, canal e podcast criado para passar para vocês tudo que eu aprendi em anos sendo lésbica. E hoje a gente tem mais um episódio de Chá com a Deusa Mami, aquele quadro que vocês mandam as histórias de vocês e a gente só ri ou chora junto. Inclusive, se tu quiser aparecer aqui nesse quadro com a tua história ou no quadro de conselhos com um pedido de ajuda, manda o teu relato para manualsáfico@gmail.com e não esquece de especificar no título do e-mail se é uma história ou é um conselho. Os caras, pois muito que bem, que saudades eu também estava, olha só, eu sei que eu tô sumida, na verdade eu sei que eu até hoje não consegui criar uma frequência de postar um vídeo por semana, que era o que eu queria, porque, primeira coisa, eu trabalho com muitas funções, eu faço muitas coisas diferentes, a Vênus, que é a minha festa, a minha empresa, com a minha namorada, é uma coisa que demanda muito tempo, ainda mais que agora a gente tá com novos projetos, novas ideias, novas coisas. Então, enfim, é uma coisa que me demanda muito tempo, mas também não é só isso. Tem uma questão de que eu gravo com o meu celular e eu leio os relatos nesse meu notebook, mas esse meu notebook, tadinho, ele é guerreiro já. Ele é um sobrevivente de guerra, digamos assim. Ele tá literalmente queimado pelo sol. Eu queimei isso basicamente com o espelho enquanto tava me maquiando e assistindo YouTube. Enfim, queimei ele com o sol, as teclas não estão funcionando, ele é todo travado, então não tem como editar nele. Ou seja, eu gravo, edito e posto tudo com o meu celular. E eu não sei se vocês já tentaram gravar, editar e postar um vídeo de mais de meia hora no YouTube, mas assim, não é fácil fazendo tudo com o celular, que não tem tanta memória assim. Eu tenho 256 GB e 1 TB comprado no iCloud, mas eu não sei vocês. Eu não sei usar o iCloud. Tá comprado? Sim. Eu pago? Sim. Sei usar? Não. Mas é isso. Eu prometo que assim que esse YouTube começar a dar dinheiro, eu já tenho os meus itens essenciais. Primeiro, um notebook novo. Eu preciso de um MacBook que esteja conectado com o meu celular. E depois uma câmera. Nossa. Aí! Meus caras, esquece, a Mami vai estar estourada, vai ser vídeo toda semana, e se duvidar mais de um vídeo por semana, porque aqui é a rede social que eu mais gosto de gravar, eu juro. O nome é Chá com a Deusa Mami, mas hoje eu estou tomando uma bebidinha, porque ninguém é de ferro, né? É 10 horas da noite, tô aqui gravando. É falta de tempo, falta de equipamento, mas excesso de vontade. Vamos para o primeiro e-mail. A primeira história é intitulada Perdendo a Virgindade. Caos. Oi Marine, tudo bem? Vim contar o caos que foi a minha primeira vez, kkk. Não foi tão ruim, longe disso, mas terminou da forma mais inesperada possível. Ela tá criando expectativas na gente. Estava com os meus 17 recém-feitos anos, comemorando meu aniversário e uma amiga de uma amiga minha com quem eu já flertava há uns dias veio com ela. Papo vai, papo vem, os adultos foram embora e ficaram só os jovens. Essa hora é muito boa. Eu sei qual é essa sensação. E assim acabamos eu e ela na rede da minha casa, nos beijando ferozmente. Enfim, aquilo era incrível, até ela dizer, vamos para o banheiro. E eu disse que nós podíamos ir pro quarto. Cara, vocês são muito pra frentex. Quantos anos vocês têm hoje? Enfim, adorei. Faria o mesmo. Eu falei que poderíamos ir pro quarto e assim fizemos. E foi tudo incrível. E pra primeira vez, modéstia à parte, eu arrasei. A parte que eu deixei de fora é que todos nós tínhamos bebido muito, tipo, muito mesmo. No calor do momento, você deve entender. Foi no chão, na cama, volta pro chão, volta pra cama, por cima, por baixo. Uma loucura, menina. Eu tô amando os detalhes. Fiquei com a boca dolorida de tanto cair de boca. Literalmente. Aí vem o clímax. A menina simplesmente deu PT. Coração, coração, coração. Em cima da cama. De 4. E eu atrás dela, com a mão em um lugar não tão apropriado. Ela simplesmente inunda a minha cama de algo que você sabe o que é. E eu não vou falar, por motivos de odiar essa palavra. Pra bom entendedor, meia palavra bosta. Cara, você tava comendo o botãozinho dela na primeira vez.
Na tua primeira vez, tu topou, sentiu vontade, quis e foi no botão de alguém? Tu vai ocupar meu lugar como mãe das lésbicas quando eu tiver que ter uma herdeira, você tá entendendo? Isso é nível cabuloso de sapatão. Eu tô orgulhosa demais e o e-mail ainda não acabou. Por mais que o ATC tenha terminado de forma nada agradável, não foi ruim. Longe disso. Depois dos conflitos, ajudei ela a tomar banho e a se limpar. E ela foi embora com o meu moletom. Ai, na primeira vez eu também fui embora com o moletom da Bebelinha. Eu amo isso. Ele é meu até hoje, eu nunca devolvi. Hoje em dia não temos mais contato, mas eu sempre vou guardar ela com carinho no meu coração. Ela lidou muito bem com a situação. Ela sabia que era a minha primeira vez, me instruiu e me fez me sentir muito confiante. Sou grata a ela e essa é a minha história. Quis contar ela aqui para que as outras meninas que ainda não passaram por isso ou que já passaram e não tiveram uma experiência legal possam se identificar e entender que, se algo sair da forma como não foi planejada, não tem problema nenhum. O importante é aproveitar o momento e fazer o que nos torna felizes. Carinha sorrindo, beijo sáfico pra você e pras deusas. Tchau! Ah, se puder manter meu nome em anonimato, agradeço. Eu acho que você não falou seu nome, né? Então estará em anonimato. Eu tô em choque com essa história. Eu tô em choque com a tua coragem e, tipo assim, com a tua ousadia e tu topar isso. Achei que foi iconic. Um pouco chateada que aconteceu tudo que aconteceu e que, tipo, ela ofereceu o seu botão sem ter feito os devidos cuidados necessários antes de dar o botão. Mas, assim, muito fofa, a mulher é muito fofa, né? Se acontece isso com o macho, pô, é capaz do macho vomitar de nojo. Se acontece isso com a mina vai ajudar a tomar banho. Ai, Marine, você faria o mesmo? Acho que não. Acho que eu ia vomitar. Acho que eu seria mais da vibe do macho mesmo, mas é porque eu sou uma pessoa de estômago muito fraco e muito nojentinha. Você sabe, eu não entro nem de sapato dentro de casa. De tão noiada com limpeza que eu sou. Não é minha vibe. Parte de trás, eu acho que é um local, pra mim, proibido. Ah, já tentou? Já. Faria de novo? Não tem necessidade. A próxima história é intitulada Como eu me descobri uma mulher bissexual e encontrei o amor da minha vida. Também tem um subtítulo que diz: Eu saí de um relacionamento tóxico com um homem baixo para um relacionamento dos meus sonhos com a mulher da minha vida. Pelo que eu vi, essa história tem até fotos pra relatar o que aconteceu, entendeu? E eu acho que essas fotos eu posso mostrar pra vocês. Então, assim, quem tá só ouvindo no podcast, tanto no YouTube quanto no Spotify, liga o vídeo no final pra ver essas fotos. Oi Marine e pessoal do canal, vim contar pra vocês uma história que é meio digna de filme, sério. É a história de como eu descobri que sou bissexual e de quebra encontrei a mulher da minha vida. Tudo isso em questão de meses. É uma história louca, mas eu juro que tudo isso é verdade. Risos. Para vocês entenderem melhor, eu vou contar em partes de acordo com a timeline dos eventos reais. Então será primeira parte, mês, versus de 2023 e assim sucessivamente. Ela veio com um roteiro prontíssimo. Se a gente quiser realmente gravar um filme, se alguma produtora quiser comprar esse roteiro e gravar um filme, tá aqui pronto para vocês, não precisam nem comprar. Agora senta que lá vem a história. Ah, os nomes citados são todos fictícios e já peço que não revele o meu nome, por favorzinho, Marine. Cara, se vocês não quiserem que eu revele o nome, é só não colocar o nome no e-mail. Eu nunca vou ler o endereço do e-mail de vocês. Então vocês podem mandar com o endereço oficial de vocês, não precisa mandar com o endereço fake. A não ser que tu não queira que eu saiba que tu é, e super justo, eu acho que eu também mandaria de um e-mail fake. Mas enfim, a não ser que vocês mandem, oi, eu sou fulana, eu nunca vou falar o nome de vocês, tá? Fiquem tranquilas. Parte 1, agosto de 2023. O começo da bagunça. Em agosto de 2023, eu comecei a me envolver com um advogado. Estava no penúltimo ano da faculdade de Direito, já trabalhava no Ministério Público, mas ainda não tinha a OAB. Guarda essa informação, ela vai ser importante lá na frente, prometo. Para você entender o contexto, eu preciso te contar o que vivi com esse advogado. Eu era completamente apaixonada por ele e queria ter um relacionamento sério. Mas, e aqui o principal problema, vivendo como um casal, dividindo a vida, as finanças e até projetos profissionais, ele nunca me assumiu. Nunca. Sério, a gente vivia como casal de verdade. Compartilhávamos rotina, finanças, trabalhávamos juntos. Em vários casos, a gente era da mesma área, então isso rolava naturalmente. A família dele sabia que eu existia, mas pro mundo, pras redes sociais, pros amigos dele, eu era tipo a imagem de visualização única que você manda no WhatsApp. Existia, mas ninguém via. Profunda. E a pior parte é que ele me controlava. Criticava como eu me vestia, como eu partia meu cabelo. Ele implicava porque eu usava ele ao meio e por um tempo eu passei a usar ele de lado só pra agradar ele. Me colocava pra baixo sempre que podia, entre outras coisas ruins.
A dependência emocional era tanta que eu tinha perdido a minha autoestima toda. Eu cobrava compromisso, pedia pra ele me assumir de verdade, e ele não queria, e isso me doía muito. Eu chorava todos os dias. Como sou bem católica, pedia a Deus em prantos que ele me tirasse daquela situação. E dizia a ele, em maiúsculo, que só queria ser amada de verdade. Spoiler, Deus escutou, só demorou um pouquinho. Eu não tenho religião nenhuma, né? Eu sou agnóstica e eu chamo Deus de universo. Não falo Deus, falo deusa, sei lá. Eu tenho a minha própria crença. Tem que ser sincera, tá? Eu sou transparente aqui com vocês. Eu sou mais transparente que vidro com vocês. Eu tenho uma certa dificuldade de entender pessoas sáficas, pessoas lésbicas, pessoas bissexuais, pessoas LGBTs no geral, que são religiosas, católicas ou evangélicas e de qualquer outra religião que tenha preconceito como base. Isso não faz com que eu não valeu o e-mail de vocês, isso não faz com que eu goste menos de vocês, não, porque assim, tem até amigos que são, e tem até amigos que são mesmo. Eu só não consigo entender, pra mim não tem lógica. E eu tô falando isso aqui pra gente abrir uma discussão, pra gente abrir uma conversa. O que vocês pensam sobre isso? Eu sei que eu tenho muitas seguidoras que são super religiosas. E eu sinto que nas outras redes sociais, no Instagram e no TikTok, onde eu não tenho tempo de sentar e literalmente, realmente ter uma conversa aberta com vocês e falar sem ser muito rápido, sem ser muito dinâmico, sabe? Eu sinto que nas outras redes sociais eu não consigo abrir essas pautas de forma séria e sem isso ser tirado de contexto 100%. Eu penso sobre isso, eu acho que isso é uma conversa que a gente tem que ter, porque eu tenho certeza que tem muitas sáficas que também não têm religião e que também não gostam de nenhuma religião, que pensam a mesma coisa que eu, mas ao mesmo tempo tem amigos que são, só que não conseguem entender isso, então isso aqui é um canal aberto pra gente conversar. Eu quero muito ouvir as sáficas que têm religião, uma religião muito definida, uma religião que tem como base o preconceito, e eu quero entender o que se passa na cabeça de vocês, como vocês se sentem, se isso é uma questão ou se vocês conseguiram encontrar, sei lá, um meio disso tudo que não tem preconceito e que você se sente super acolhida. Eu realmente quero saber, porque eu tenho muita curiosidade e eu sinto que eu não tenho todas as experiências do mundo, né? E pra conseguir ajudar o máximo de sáficas possível, eu preciso ouvir as outras experiências, eu preciso ouvir pessoas que pensam diferente de mim, e é isso que eu quero que seja aqui, tá? Então, enfim, vamos continuar o e-mail. No Natal de 2023, a gente teve um término, justamente devido às minhas cobranças por compromisso. Nós conversamos e vimos que não estava dando certo, mas, sinceramente, a gente continuou nesse limbo esquisito. Não ficamos nem um mês sem ter contato. Ele aparecia esporadicamente, a gente ainda se falava, ainda tinha algum contato. Era tipo estar num relacionamento fantasma. Você tá lá, mas tecnicamente não tá. Ele fazia questão de assombrar minha vida amorosa. E tu fazia questão de não colocar limite nenhum. É verdade. Parte 2 de janeiro de 2024. Maria entra na história. Aí, em janeiro de 2024, ele aparece com um caso novo. Uma cliente que precisava da minha ajuda e ele usa esse caso como desculpa para se reaproximar de mim. Clássico. E de fato funcionou. Voltamos à mesma dinâmica tóxica de novo. Mas, quando começou a trabalhar nesse caso, é que eu conheço a Maria. Maria havia sido processada pelo Ministério Público. Juro, ela não é uma criminosa, gente, kkk. Só discutiu com uma defensora pública que a desrespeitou e a mulher decidiu abrir um BO contra ela por ser autoridade pública. Super entendo a Maria, coisas que eu facilmente faria. Como ela não sabia lidar com esse tipo de caso, pediu a minha ajuda. Combinamos de dividir os honorários meio a meio e eu aceitei. Na reunião de consultoria jurídica com a cliente, foi quando eu e ela nos conhecemos. Sem violinos tocando, sem nada. Só uma reunião jurídica normal. Segundo ela, foi amor à primeira vista. Mas como eu tinha cara de hétero, ela só me admirava de longe. Entre parênteses, eu também achava que era hétero na época. Plot twist do século. Isso foi em fevereiro de 2024. Enquanto tudo isso acontecia comigo e com o advogado, a Maria, mesmo não sendo católica ainda, em março de 2024, no dia de São José, fez uma promessa para ele e pediu um amor para a vida toda. Detalhe importante, eu sou devota de São José. Sim, é irônico demais. E sim, nós acreditamos que São José estava armando tudo isso nos bastidores. Parte 3, julho de 2024. O baque que fez tudo desmoronar. Aí vem o momento que tudo desabou. Em julho de 2024, o advogado simplesmente assume outra mulher no Instagram, do nada. Sim, é porque homens, eles não se apaixonam naturalmente.
E isso não sou nem eu que tô falando, são amigas héteros minhas que já me contaram. Eles não se apaixonam, eles escolhem a mulher que eles acham que é mais propícia pra se relacionar e que mais dá check em todas as coisas que eles esperam de uma mulher. Às vezes esses itens são 5 itens específicos, tu não cumpre um e já tá fora. Às vezes esses itens são 10 itens. Sei lá, eu sei que a maioria deles, pra não falar todos, não sente, ai, estou apaixonado, vou namorar. Ele fala, não, eu acho que agora chegou o momento da minha vida que eu vou namorar, então escolhi fulana porque ela cumpre isso, isso e aquilo. Como isso tudo que a gente tinha, entre aspas, bem grandes, porque tecnicamente eu nem era oficial, nunca tivesse existido e não existia naquele momento. Me disse que era apenas amizade e não me devia satisfações. Sim, gente, ele teve a pachorra. E tu teve a pachorra de cobrar. Vocês têm que se valorizar um pouquinho mais, pelo menos. Não tem como ser assim. Enfim, sofri demais, passei noite sem claro, adoeci, faltei o trabalho e precisei até de uma sessão de emergência com a minha psicóloga. Ah, normal, também já precisei por muito menos que isso. Tudo isso às vésperas da minha prova da OB, porque é claro que o desgraçado ia querer me sabotar. Eu não sei se ele quis te sabotar, mas que ele de fato tava cagando pra ti, ele tava. Mesmo assim, tive que continuar trabalhando com ele no processo da minha futura namorada. Imagina a cena. Eu, destruída por dentro, tendo que dar aula de direito penal pro cara que tinha acabado de me destruir, pois já tinha sido paga pra isso. Ironia pouco. Cara, você não falou disso. E foi ali que eu finalmente entendi. Nosso relacionamento não existia mais. Na verdade, nunca tinha existido de verdade. Parte 4, 8 de agosto de 2024. O primeiro dia do resto da minha vida. 2 semanas depois era a audiência dela. Ele não sabia nada de direito penal, então precisei ensiná-lo do zero como fazer uma audiência de instrução criminal. Sim, eu literalmente dei aula particular pro meu ex enquanto tentava recuperar a minha autoestima. Pense numa penitência. Um dia antes fizemos uma última reunião no Google Meet, os 3, e depois disso nosso romance começou. Depois da reunião, ela pediu pra me seguir no Instagram. No dia seguinte, antes da audiência, eu mandei uma mensagem para desejar boa sorte, me desculpar por não estar presente. Eu trabalhava no MP, então não podia acompanhar, e oferecer meu WhatsApp pessoal caso ela precisasse. E aí, a gente nunca mais parou de conversar. A gente brinca até hoje que esse foi o primeiro dia do nosso romance, porque foi nessa conversa que tudo realmente começou. Naquela mesma noite, ela já me contou que gostava de mulheres e deu a entender que tinha interesse em mim. Fiquei em choque total, cortei na hora, porque nunca tinha tido interesse por mulheres na vida. Isso era novo, era assustador. Foi tipo alguém abrir uma porta que eu nem sabia que existia na minha casa. Mas nos dias que se seguiram, a gente conversava toda hora, o dia inteiro. A gente fazia chamada de vídeo quase toda noite. E eu entrava em pânico total e desenvolvia argumentos jurídicos para explicar meus próprios sentimentos. Afinal, sou formada em direito. E usar pra quê mesmo? Dá pra ver muito que você é formado em direito. É por isso que esse e-mail tá redigido de forma esplêndida. É por isso que tá pontuadinho, certinho, lindinho, palavras certas, entendeu? Ai, Deus é demais, eu amei. Você escreveu babilonicamente bem. Ficava pensando, não, espera, isso é só amizade, a gente tá sendo amiga. É normal ficar obcecada por uma amiga, certo? É totalmente normal querer ficar conversando 24 horas por dia com alguém que você acabou de conhecer. É normal. Não era normal. Óbvio que não era normal. E sinceramente, Marine, eu tinha medo. Nunca tinha sentido isso por uma mulher. No começo, eu só chamava ela de amiga. E ela, persistente, te amo por isso, meu amor, continuava ali. Mas o engraçado é que era recíproco. A gente não ficava sem se falar nunca. Ela fazia questão de estar sempre por perto. A gente ficava inventando motivos para se encontrar desde a primeira vez que se viu. Desde que a gente começou a se falar no dia da audiência, a gente simplesmente não parou mais. E eu ficava naquela negação toda. Não queria admitir que queria estar na companhia dela. Não queria enxergar que era amor. Ficava tentando me convencer de que aquilo era normal, de que podia sentir tudo aquilo por uma amiga. Só que a verdade nua e crua é que eu já estava obcecada por ela desde a primeira conversa. Ser obcecada por uma amiga é um dos indícios, se não o maior indício, de ser uma grande sáfica. Enfim. Marcamos de ir no cinema. Continuei firme no amiga. A gente viu um filme juntas, depois foi jantar. Tudo no mesmo dia. Uma verdadeira maratona de isso não é um encontro, juro.
A gente conversou muito. Ela me ouvia falar sobre a decepção amorosa que eu estava vivendo e eu ouvi sobre os casos da vida amorosa dela. E eu ficava ali, tentando me sentir bem, mas muito confusa. Tudo muito amiga, amiga, por fora, mas um caos completo por dentro. Na semana seguinte, ela me levou ao médico. Sim, só pra me ver. Qualquer desculpa era válida pra gente se encontrar, porque a gente sempre inventava motivos pra fazer coisas juntas. Nível de criatividade digno de prêmio, sinceramente. Nesse dia, eu lembro de correr pra terminar todos os meus afazeres mais cedo pra dar tempo de fazer um brigadeiro branco pra levar pra ela, porque ela detestava chocolate e me disse que nunca tinha provado o brigadeiro branco. Me disse que eu não tava apaixonada. Você tava. Conversamos a noite toda naquele dia também. E foi ali naquele carro, conversando com ela, que eu senti uma paz e um conforto que nunca tinha sentido antes. Uma calmaria diferente de tudo que já tinha vivido. E eu soube ali, eu realmente soube. No dia seguinte, ela me chamou para sair com os amigos dela. Fui de novo, óbvio. Todo mundo percebeu o clima, mas nada aconteceu. Na volta, ela me deixou em casa. Eu só pensava em como queria beijá-la. Só que os amigos estavam no carro, então a gente não ficou sozinha. Frustração nível máximo, viu? Mais tarde, no WhatsApp, contei tudo o que sentia. Precisava ser honesta, chega de fingir. Ela me respondeu que estava prestes a desistir de falar comigo, porque não conseguiria ser só minha amiga. A partir daí, passamos mais 2 semanas conversando romanticamente, até nosso primeiro date oficial e nosso primeiro beijo. Vocês aguentaram duas semanas pra ter um date? 2 semanas em tempo de lésbica, é tipo o quê? 3 meses? Vocês estavam à distância? Parte 5, setembro de 2024, o pedido e início do namoro. Desde então, estamos juntas. O pedido oficial veio em 29/9/2024, num almoço de família na casa dela. Foi o primeiro fim de semana que passei lá. Ela me deu um anel dos meus sonhos. Nunca fui tão amada e cuidada na vida. Desde o primeiro dia, ela me respeita, se comprometeu comigo e nunca teve dúvidas sobre nós. Faz de tudo por mim. E a gente se ama perdidamente. Ai, bonitinhos. Depois de tudo isso, trocamos de advogado, claro. E você parou de dar aula, né, véi? Ela contratou o meu professor de Direito Penal na faculdade. Ele é um dos melhores criminalistas da nossa região. E tudo se resolveu da melhor forma possível. Ela ganhou o processo contra a defensora pública, eu preciso saber disso. Quando o advogado descobriu que a gente estava junta, começou a mandar mensagens debochando. Muito maduro da parte dele, né? E quando a gente demitiu ele e contratou meu professor, ficou furioso. Mandou várias mensagens, tentou dificultar o processo de troca de advogado. Homem é muito babaca, né? Mas eles ficam mais idiotas ainda quando eles são trocados por uma buceta, porque eles acham que o que eles mais têm de qualidade na vida deles é o pau. E tipo assim, que nojo. Mas, gente, não demos bola. Resolvemos tudo o que tínhamos pra resolver e nunca mais respondemos ele. Ele nos deu soft block em todas as redes sociais em resposta, inclusive. Muito maduro, como sempre. Eu acho que não é questão de maturidade, tá? Mas eu acho que um soft block é uma questão que vocês poderiam ter dado, porque eu sinto pra mim que o soft block no mundo de redes sociais e no mundo onde a tua vida tá diretamente ligada com as redes sociais é necessário de dar quando uma pessoa é babaca contigo. E quando tu quer tirar ela da tua vida. Então, assim, sou super a favor. Mas a verdade é que quando você encontra algo real, alguém que realmente quer estar com você e que faz você se sentir amada de verdade, o resto simplesmente para de importar. Então, pra gente parece que ele nunca existiu. Só lembramos na hora de contar da nossa linda história caótica. Hoje a gente mora juntas na nossa casa. Temos 2 gatinhos que a gente ama demais e somos muito, muito felizes. E sabe aquele detalhe que mencionei de São José? Pois é, ela começou a frequentar a missa comigo. Hoje somos devotas de São José e temos a certeza de que ele colocou uma no caminho da outra. Tô me organizando pra pedir ela em casamento em breve e juro que não vejo a hora. Tá, eu não vou botar as fotos delas aqui. Volto atrás do que eu falei antes. Não vou botar porque eu não quero estragar esse pedido de casamento, mas... Ai, se vocês começarem a casar, ou se vocês estiverem casando agora, ou se vocês forem casar no que vem, me convida. Se eu tiver tempo na agenda, eu juro que eu vou. É isso, Marina. Essa é a história de como eu descobri que sou bissexual e de quebra encontrei o amor da minha vida. Tudo isso enquanto dava aula de direito penal pro meu ex e tentava não surtar. É uma história um tanto quanto cômica, mas com um final feliz pelo menos. Muito obrigada por me dar espaço pra contar minha história pra você. Espero muito que você leia meu relato. Sucesso, te adoro, diva. Segue fotos nossas pra você. Eu tô vendo, tá? Eu tô vendo as fotos delas e elas são muito fofas. Tivemos uma história de um homem que foi largado por uma mulher e agora vamos por uma história clássica entre as sapatonas e sáficas que é: ela mordeu a minha orelha e depois foi namorar com um homem. Acontece. Então,
Tinha uma menina que sempre ficava com meninos e eu nunca tinha imaginado que ela pudesse ter algum interesse em mim. Só que, comigo, ela era completamente diferente. Começou a dar em cima de mim, ficar me provocando, chegar perto demais, até que um dia ela simplesmente lambeu a minha bochecha, carinha de choro. Ai, eu não sei se eu acho isso sexy. Eu acho isso meio nojento. Se alguém que eu nunca nem fiquei, se alguém que eu não namoro há pelo menos um ano lambe minha bochecha, acabou pra mim, esquece limites. A não ser que eu quisesse pegar ela. Daí eu ia lamber de volta. Daí eu ia fazer. Eu ia virar minha cara na hora e ia falar: lambe aqui. Por que você não fez isso, cara? E não parou por aí. Ela também já mordeu a minha orelha e teve várias situações que ela chegava tão perto de mim que parecia que ia me beijar. O mais engraçado é que uma vez ela estava em um grupo conversando sobre LGBT e ela começou a falar que quem era LGBT ia pro inferno. E eu olhando pra ela e pensando: meu amor, você acabou de quase me beijar. Vocês até hoje não aprenderam que quem mais fala mal é quem mais quer ser? Quanto mais enrustida, mais sapatão. Quanto mais enrustido, mais viadão. Vocês estão entendendo? Ela continuava ficando com meninos, mas sempre tinha essas coisas comigo. No fim, a gente virou amiga e algum tempo depois ela começou a namorar um homem. Eu só fiquei com essa história na cabeça, tipo, ela lambeu minha bochecha, mordeu minha orelha, quase me beijou e depois foi viver a vida hétero dela. E sinceramente, eu não sei se foi usada ou se ela tinha medo. Eu acho que ela tinha medo, que ela tinha curiosidade, que ela deu indícios e esperou tu fazer alguma coisa. Você ficou parada, não deu a retórica que ela precisava, então ela seguiu a vidinha de hétero dela, que, no caso, todo mundo é meio que ensinada a ter, entendeu? Ela não é uma cuzona por ter feito isso. Ela só foi ensinada a heteronormatividade, aquela história que vocês já estão com alopécia de ouvir eu falar. Não acho que você foi usada, eu acho que ela começou a se libertar contigo porque ela sentiu alguma coisa, mas ela mesma sentiu medo daquilo, você não fez nada, então ela recuou. Ai, Marine, mas eu não queria um conselho. Ai, eu só queria contar uma história no chá com a deusa Mami. Mas aqui, você é lacrada quando menos espera. Então é isso, minhas caras, tá? Não esqueçam de aqui o que? Curtir, comentar, se inscrever no canal, seguir o podcast aí também no Spotify, compartilhar com as amigas sáficas de vocês pra gente, primeiro, espalhar a palavra sáfica por aí, ajudar também a Mami, porque quando vocês engajam o vídeo, vocês estão me ajudando, entendeu? Porque isso aqui é um trabalho, eu preciso de um notebook novo, preciso de uma câmera, vocês já estão sabendo, entendeu? Então vamos ajudar aqui no engajamento. A gente tá quase batendo 10 mil seguidores no canal no YouTube, eu nem acredito nisso. Então se inscreva no canal pra gente bater 10 mil seguidores e, tipo assim, eu surtar de felicidade. Muito, muito, muito obrigada por acompanharem. Eu amo fazer esses vídeos pra vocês. E é isso. Só quero que tenham mais sáficas bem resolvidas, bem instruídas e que vocês não precisem passar pelas coisas que eu passei, tá bom? Beijo lésbico da Marine pra vocês, minhas caras, e até o próximo episódio do nosso Manual Sáfico. Quando? Não sei. Com sorte, semana que vem. Provavelmente só na outra. Mas é isso que eu posso fazer por enquanto. Valeu!